Paz do Senhor, amada igreja, que o Espírito Santo de Deus continue visitando o coração de vocês, que a unção que está nesse lugar permaneça na sua casa, na sua família durante essa semana, esse mês e eternamente. Ontem, eu e meu namorado, meu primeiro e único namorado, faremos muitos anos de casados, estávamos orando e meditando qual seria a palavra que Deus gostaríamos que ministrasse. E com muito temor, todos nós pastores sempre buscamos aquilo que é a vontade de Deus, porque a nossa a gente sabe que não vale de nada. A nossa, nós sabemos que vocês não levantariam o pleno domingo para estar aqui se fosse uma palavra somente da nossa boca. Mas a gente sabe que o Espírito Santo acordou cada um e falou: vamos para o culto, né? Vamos para o culto. Nós, depois de orarmos, meditarmos, na quarta-feira, o Senhor, nós falamos sobre Gálatas 5 também, a luta que tem a carne com o Espírito. E o quanto que nós precisamos alimentar o nosso Espírito para que todas as coisas estejam bem. Que a gente sabe quando o nosso Espírito é fortalecido, todas as outras coisas cairão por terra. Durante esse culto, o Senhor deu uma visão à igreja. E uma visão que estava na beira de um precipício. Ou seja, não seria possível dar mais nenhum passo. Chegou numa situação, num momento da vida, que parou ali, que não tinha condições para caminhar, que se desse um passo naquela direção, seria um abismo. Talvez algumas pessoas estejam se sentindo assim agora: o que eu faço nesse momento? Ou o que eu faço numa área da minha vida? Qual o desejo do coração do Senhor para mim? Certamente não seria pular naquele abismo. Mas durante a oração, o louvor, o Senhor foi colocando pontes onde não havia, caminhos onde não existiam, aberturas onde estavam fechadas, portas sendo abertas. Então não importa se você está se sentindo no fogo, o Senhor vai abrir um caminho no fogo. Não importa se você está se sentindo sufocado, se você está num poço, onde você quer que você esteja, o Senhor está abrindo o caminho é dele, não é meu. Foi ele que mostrou, porque por mim eu achava que não tinha jeito. Quando você chega numa situação daquela, poxa, não tem jeito. Mas o Senhor falou que ele está colocando novos caminhos inéditos, inusitados, que trarão boas novas. Qual é a palavra, meu amor? O tema é: Deus abre caminho onde não há. Amém? Isaías 43, de 16 a 19. Isaías 43, de 16 a 19. A palavra de Deus fala assim: assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Até aí. Amém. E o que aconteceu com alguns servos do Senhor, que o Senhor pediu para que nós ministrássemos e refletíssemos nessa palavra? A primeira situação foi a situação de José. José era separado, escolhido, tinha a unção do Senhor na cabeça dele, tinha poder e autoridade de Deus. E José sonhou que os feixes se dobraram a ele. E a família dele, os irmãos falaram: até parece que nós vamos nos dobrar a vocês. Eles não iriam se dobrar a José, mas aquilo que José faria na vida deles era bem diferente. E depois José sonhou com o sol, com
com a estrela, com 11 estrelas, com a lua, e da mesma forma elas se curvaram a José. E os irmãos até parece que nossos pais, vamos nos curvar a você. Até parece. Pode ser que as pessoas falem para a gente, até parece que você vai chegar tão longe. Até parece. E os irmãos tinham muitos ciúmes, muita inveja de José. Muita. Eles eram inconformados, incomodavam. Aquilo que havia na vida de José não se incomodava. E eles decidiram também sacrificar José. E jogaram José numa cisterna. Os próprios irmãos, a sua casa, a sua família. E muitas vezes, só Deus sabe o que a gente passa dentro. Só Deus sabe o que a gente passa com algumas pessoas da nossa família, com pessoas que às vezes a gente mais confia, que a gente mais ama, que a gente mais acredita e que a gente mais faz. Só Deus sabe, só Deus sabe. Só Deus sabe as palavras. Preciso ter isso aqui. Só Deus sabe as palavras que muitas vezes o nosso pai e a nossa mãe lançam contra as nossas vidas. O quanto que depreciam, o quanto que colocam para baixo. Só Deus sabe. Imagina o que José passou naquela cisterna. Imagine o que José passou ali. Só que eu tenho uma boa notícia para vocês. Não importa. Não importa se a sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu irmão, a sua tia, alguém da igreja que seja, tenha falado alguma coisa depreciativa para você. Não importa. Porque o Senhor transforma a maldição em benção. Ninguém toca no ungido do Senhor e pense que vai ficar tudo bem. Não é vingança, é justiça, é palavra do Senhor. Nós somos as meninas dos olhos de Deus e acabou. Eu sei que o Senhor não abre mão disso. Não abre mão disso. E o que aconteceu? Aquele menino que foi colocado na cisterna, num buraco, foi vendido pela própria família, se transformou no governador de toda aquela terra. Então, se as pessoas da sua família, da sua casa, se levantaram contra você, falaram contra a sua vida, tem julgado, te chamado de cobra, te chamado disso, te chamado daquilo, o Senhor trará honra à tua vida e vergonha ao inferno. Toda palavra levantada contra o servo do ungido cairá por terra nessa manhã. O Senhor está falando, está colocando uma unção de governo na tua vida. Porque é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, quem está abrindo as portas. Não interessa o que falaram, a sentença está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. E as pessoas verão onde você chegará. E as pessoas verão a tua descendência sendo honrada, ainda que tenha que ser levantado contra os teus filhos, feito aquilo que é inadmissível, eu coloco diante das mãos de Deus, e eu sei que Deus dará honra em nome de Jesus. Outra situação que aconteceu com Elias. Elias lutou contra Jezabel, lutou contra tudo, contra todos. Sabe quando a gente faz tudo que a gente pode e a gente cansa? A gente cansa. Elias cansou. Quando chega disso, meu Deus do céu, por que tanta luta, por que tanta história? Elias cansou. Mas fala a palavra do Senhor que veio um anjo e deu um alimento para Elias.
E Elias andou mais 40 dias e 40 noites. Mas Elias parou novamente numa caverna. E estava na caverna. Muitas vezes a gente se coloca em cavernas, a gente se fecha, a gente fica muito triste, a gente acha, poxa vida, eu fiz tanta coisa, olha a situação. E Elias teve muito medo. Ele era o melhor dos profetas, assim, naquela época. Ele descia fogo do céu, ele tinha muita unção, mas mesmo assim ele estava cansado. Mas Deus falou para ele: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí nesse lugar? Por que você está nessa caverna? Porque você se fechou nos seus próprios sentimentos, porque você se fechou nas suas próprias emoções, porque você está assim, meu filho, porque você está assim. Deus está te perguntando: por que você está assim? Por quê? Não precisa disso. E fala que veio um forte vento, um vento muito forte. Deus não estava lá, porque não é assim que Deus fala com os filhos dele. E vem um terremoto, também Deus não estava. E diz que veio um vento bem suave. E é assim que Deus fala com a gente, de forma suave, no louvor, na oração. Ele nos abraça e fala: levanta, filho, levanta, a igreja, levanta. Você tem que ungir ainda sacerdotes, você tem que ungir ainda reis. A unção está nas tuas mãos. Não adianta querer tirar a unção que Deus colocou, porque não conseguem. A unção estava na mão dele, a unção estava sobre a cabeça dele. Por mais que o espírito de Jezabel tentasse menosprezar, por mais que o espírito de Jezabel tentasse colocar ele para baixo, Deus falou: filho, vai ungir. Filho, continua. E o Senhor está falando para vocês nessa manhã: sai dessa posição, sai dessa caverna, sai dessa história. Novos caminhos, novas situações eu estou abrindo para vocês. E assim, e eu sei que essa palavra se cumprirá, porque a presença de Deus estava muito forte desde o início do louvor. E eu podia ver os anjos do Senhor ceifando caminhos, abrindo caminhos, matagais, lugares ermos. O Senhor já deu ordem aos teus anjos para que abram os caminhos, para que a gente possa passar. Então não deixe aquilo que falaram, toda a sentença colocada na sua vida, não deixe as suas emoções se segurarem, porque os caminhos já estão sendo abertos pelo Senhor, e nós vamos chegar onde ninguém chegou e viver coisas novas, porque a palavra foi liberada em nome de Jesus. Glória a Deus. Só para a gente entender um pouco o contexto dessa passagem, Deus sempre enviou os seus profetas, para alertar o seu povo, para deixar o pecado, em especial a idolatria. Mas o povo de Deus até melhorava por um tempo, mas sempre caía. E durante o ministério de Isaías, o reino do norte, chamado Israel, foi invadido pela Assíria. E olha só que interessante o que os assírios faziam: eles tiravam o povo daquele lugar para evitar revoltas, para evitar que se unissem contra eles, espalhavam pelas nações que eles já haviam conquistado e traziam povos estrangeiros para habitar naquela terra. E lá no Reino do Norte, isso deu origem aos samaritanos. Daí você pode entender um pouco o problema que havia entre os judeus e os samaritanos. E alguns anos depois do ministério de Isaías, o Reino do Sul, Judá, foi invadido pela Babilônia e quase todo o povo foi levado cativo como escravos para a Babilônia. Então, mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todos esses pecados, toda idolatria, de todo desvio, Deus é fiel. Amém? Deus continua fiel. E Ele, através de Isaías, transmitiu promessas de livramento e milagres
coisas novas, coisas nunca vistas. Então Deus lembra a seu povo, você lendo esse trecho, é que Deus está lembrando ao seu povo que Ele é o verdadeiro rei. Não importa que escolheram homens para governar o país, para governar o povo de Deus. Deus, nesse momento aqui, lembra ao seu povo: eu sou o seu rei. Amém? E Ele fala da libertação maravilhosa da escravidão no Egito, né? Quando Ele abre o Mar Vermelho, abriu um caminho onde era impossível. Outro dia nós fomos ministrados sobre isso, né? Que Deus abriu um caminho onde era impossível. Acho que nem o mais esperto ali, o mais otimista daquele povo poderia dizer: Deus vai abrir um caminho que no meio do mar a gente vai passar pés secos. Ninguém nunca pensou uma coisa dessa. Eles pensavam: ou a gente morre, ou a gente vai voltar escravo para o Egito, porque vem um exército aí do faraó atrás de nós. Mas não, Deus abriu um caminho no mar. E melhor ainda, né? Depois que o povo passou, protegido ali pela coluna de fogo que impediu o exército do faraó de entrar atrás deles, quando eles passaram, Deus tirou o fogo, tirou aquela coluna de fogo que impedia, e eles entraram pelo meio do mar. E Deus fez o quê? Fechou as águas sobre eles e acabou com o exército mais poderoso da terra. Eles não precisaram puxarem uma espada, lançarem uma flecha. Tanto que aquele povo que saiu escravo devia ter poucos guerreiros ainda no meio deles. Nunca poderia enfrentar o exército mais poderoso da terra. Mas o nosso Deus, Deus dos impossíveis, abriu um caminho onde não havia, e usou esse caminho, usou a abertura do mar para acabar com o exército inimigo e os apagou como um pavio. Amém? Glória a Deus. E tudo isso nos leva a Cristo, né? Que estabeleceu o seu reino aqui na terra, preparou um lugar no céu para nós, e Ele vai voltar um dia. Amém? Isso é coisa nova. Deus, é interessante que Ele fala, né? Que a gente não deve nem cogitar, nem lembrar das coisas antigas maravilhosas que Deus já fez, porque Deus vai fazer coisas novas muito maiores ainda. Amém? Em nome de Jesus. Você já viveu coisas maravilhosas? Você já passou pelo Mar Vermelho? Já entrou numa terra prometida? Deus fará coisas maiores ainda. Ele está falando conosco hoje. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, um dia, Ele vai voltar para nos buscar. Amém? E Ele vai reinar nessa terra. Fala no Apocalipse do milênio, o reinado de 1000 anos de Jesus com a igreja. Amém? Ele está nos preparando para isso. Nós talvez nem entendamos como isso será, mas Ele falou, Ele prometeu, então vai acontecer. Um reinado de Cristo por 1000 anos com a igreja nessa terra. Isso é coisa maravilhosa, é algo que nunca se viu, e Deus fará em nome de Jesus. Amém? A gente também pode ver essa vitória na vida de Esther. Esther era órfã e ela acabou se casando com o rei, mas chegou um momento que houve uma condenação sobre todo o povo, não somente sobre ela, sobre a casa dela, sobre todo o povo judeu, e não tinha saída. Aparentemente não havia saída, não havia o que fazer. Esther se posicionou e Esther orou. Esther clamou um jejum, a oração, para que a igreja pudesse, para que a casa dela pudesse transformar aquilo que era morte em vida, aquilo que não era resposta em resposta, aquilo que não havia saída em saída. Foi dito que todo o povo seria morto, todo o povo sofreria por aquela situação, mas em nome de Jesus, ela se colocou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e falou: ó Rei,
Guarda a minha casa, guarda a minha família. E o Senhor está falando isso hoje, ainda que nós, povo de Deus, estejamos sofrendo com tantas situações desse mundo, parece que as portas se fecham, parece que as situações não acontecem, parece que não está dando vazão à voz daquilo que a gente quer falar, daquilo que quer viver. Há uma movimentação no mundo espiritual para um fortalecimento do povo de Deus. O Senhor está abrindo portas para que a gente possa ouvir a voz dEle, para que a gente possa ministrar a palavra dEle e para que haja crescimento no reino de Deus. Portas de salvação, portas de prosperidade, portas em que o inimigo, por justiça, será colocado debaixo dos nossos pés. E nós temos que acreditar que um tempo se faz novo, que o Senhor está tomando as nossas dores, que o Senhor está abrindo caminhos e abrindo portas num diferencial. Um novo tempo se inicia. Portas estão sendo abertas, caminhos estão sendo abertos. Nós vamos orar agora por a nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso próprio coração, para que o Senhor venha derramar essa unção que já está aqui, mas que a gente tome essa unção no nosso espírito, e que o nosso espírito milite contra a nossa carne, e nesse momento nós possamos sair vencedores, sair daqui com a paz do Senhor, sair daqui com uma unção de vitória. E eu quero que vocês tragam os testemunhos das portas que forem abertas, dos caminhos que forem abertos, das coisas que você fala, não pensei que isso fosse acontecer, mas o Senhor liberou, o Senhor abriu, o Senhor disse o sim, servo amado, em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos consagramos novamente no teu altar, as nossas vidas, os nossos amados, que temos, somos, teremos e seremos, Pai, consagramos no teu altar, nossas casas, nossas famílias, o trabalho, os negócios, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua paciência, tua misericórdia, teu amor, teu perdão, pela nossa salvação, com certeza, pelo teu sacrifício, pela tua entrega naquela cruz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, debaixo da tua palavra, Pai, de coisas novas, de coisas maiores ainda, que viveremos, Senhor. Tomamos posse, Senhor, desses milagres, Senhor, dos teus prodígios, Senhor, dos teus sinais, das tuas maravilhas em nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Abençoa mesmo a tua igreja, Pai, cada área da vida de cada um dos teus servos, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão passando por deserto, Senhor, Pai, abre o caminho, Senhor, dá sabedoria, dá o discernimento, Senhor, traz à luz o que está em oculto, aquilo que os homens não sabem, não veem, Senhor, mostra ao teu povo, Senhor. Os planos do inimigo estão rasgados, destruídos, queimados, virão pó agora em nome de Jesus. Os exércitos que se levantam contra a tua igreja caem por terra agora em nome de Jesus, são sepultados pelas águas em nome de Jesus, sem poder e sem ação contra a igreja em nome de Jesus. Senhor, estende mesmo o teu braço forte, Pai, transforma as situações. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e já Te damos graças, Senhor, pelo Teu favor, pelos Teus milagres, pela transformação das situações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos tomar posse da palavra. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós só podemos dar graças, Senhor, por falar conosco, Senhor. Mesmo
com tantos erros, tantos pecados, tantos desvios que cometemos, Senhor. Quando nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. O Senhor é fiel, permanece fiel, Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva o teu povo, Senhor, debaixo dessa unção de coisas novas, de caminhos sendo abertos, Senhor, onde não havia, de águas brotando no deserto. O Senhor conhece a situação, a necessidade de cada um, Senhor. Então opera, Senhor. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Vai debaixo dessa unção. Vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nós. Aleluia.